Fala aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar o módulo 3, que fala sobre Mesopotâmia e Egito Antigo, tá bom? Nós vamos pegar a história da arte, dessas duas regiões, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar com o Egito, tá bom? Egito, gente, uma das coisas mais importantes no Egito, na arte no Egito Antigo, é a lei da frontalidade. Eles pintavam de acordo com essa regra, a regra da lei da frontalidade. Presta bem atenção nisso. Observa bem esse desenho aqui que está na nossa apostila. Observa bem. Se você observar, você vai ver que as pessoas estão de lado, estão basicamente assim, de perfil, né? Por que que eles fazem isso? Porque eles acreditavam que colocando as pessoas de lado, eles iam valorizar mais todo o corpo, todos os detalhes do corpo. Quando você fica de lado, de perfil, você consegue identificar todas as partes do corpo, como o ouvido, nariz, porque eles acreditavam que todas as partes do corpo do ser humano eram importantes. E interessante aqui que nós vemos os pés, né, que parecia dois pés direitos e dois pés esquerdos, né? Dois pés direitos numa direção só, certo? Então, por quê? Porque eles valorizavam os traços do pé, valorizavam tudo, e tudo tinha que estar bem de lado. Aquilo ali não significa que eles eram que eles não tinham habilidade com desenho, que eles eram ruins, que eles não tinham ideia, conhecimento de desenho. Não é isso não. Não, era uma regra que o Egito seguia, e todos os artistas ali anônimos, tá, que faziam aquelas artes, eles tinham que seguir essa lei da frontalidade, porque eles não podiam ter originalidade nas suas artes, eles não podiam ser espontâneos nas suas artes, eles tinham que pintar exatamente daquela forma, porque naquela época não tinha expressão artística espontânea, não, naquela época eles tinham que pintar assim. E detalhe, o rei, o faraó, ele tinha que estar sempre acima. O faraó tinha que estar sempre maior do que todos os outros, porque ele era considerado soberano, era considerado um deus. A esposa estava sempre numa estatura menor, o filho numa estatura menor, e o escravo, os servos, muito mais, numa estatura bem menor. Porque tinha a hierarquização. Presta bem atenção nessa palavra, porque a hierarquização era muito importante na pintura também, também nas pinturas do Egito Antigo. Eles colocavam as pessoas nos seus devidos lugares. O rei era maior, sempre o rei soberano, o faraó sempre soberano, e assim em ordem decrescente vai descendo até chegar lá na escravidão, nos servos, ok, gente? Então a pintura era seguida desta maneira também, tá? Eu peço para que vocês pesquisem algumas pinturas egípcias. Eu vou ler aqui um pedacinho da nossa apostila, porque eu estou seguindo bem a apostila para que vocês não fiquem confusos, tá? Estou seguindo aqui. Vamos lá. Assim, a lei da frontalidade que rege a pintura egípcia pode ser facilmente compreendida. Não se trata de falta de habilidade, como eu acabei de falar, para desenho, mas regras que eram impostas para que a visualização e a identificação fossem mais eficientes, tá? Cabeça, pernas, pés, perfil, olhos, tronco, frontais, desculpa, gente, tá? Asseguravam que o homem fosse percebido essencialmente, principalmente o faraó, tá bom? O contorno evidente dos pés é um exemplo de clareza e objetividade, então tinha que ser bem objetivo nas suas pinturas, tá? Pois as imagens apareciam dois pés direitos ou dois pés esquerdos, o que garante uma melhor identificação desta parte do corpo. Então é isso que é a lei da frontalidade. Hoje em dia a gente não desenha mais dessa forma, né? Nós não vemos mais desenhos assim. Na verdade, esses tipos de desenhos da lei da frontalidade é mais caracterizado no Egito Antigo, no próprio Egito, tá bom? Então, gente, vamos lá. Agora a gente vai passar para o enxoval funerário. O enxoval funerário também é bem interessante, porque o Egito tinha o idealismo e o naturalismo como imposto em suas artes. O que é idealismo? Quando a gente fala de idealismo, nós falamos de ideias, tá? Pensamentos,
imaginações. Então eles tinham muitas mitologias, eles acreditavam que existia vida após a morte. Eles acreditavam nisso, existia vida após a morte, e eles acreditavam que eles iriam retornar, principalmente o faraó. O faraó, ele podia retornar a sua vida e também retornar os seus bens deixados. Ele poderia voltar a ser rei, poderia voltar juntamente com as suas riquezas. Eles tinham uma ideia de sósia, né? Eles tinham uma ideia de vida após a morte e também de retornar à vida aqui na Terra. Eles tinham várias ideias, nós conhecemos histórias, né? Como o deus Osíris, que aqui fala também, que fala assim: no encontro com o deus Osíris, não restariam dúvidas sobre a aparência fiel da alma que desejava regressar à Terra e retomar a vida anterior e os seus bens deixados. Dessa forma, a arte egípcia surgiu com estilo naturalista, tá bom? Esse aqui, gente, é uma arte egípcia, tá? Esse aqui foi um esboço que eu fiz para dar aula para vocês, para poder sintetizar. O que acontece? Isso aqui é uma arte naturalista. Quando se fala de naturalista, fala natural, estilo natural, mais natural possível. Eles tentavam retratar em suas artes, além do idealismo, juntamente com o idealismo, que é algo sobrenatural, né, fora do comum, é você imaginar algo sobrenatural, mas além do idealismo, eles trabalhavam também com o naturalismo. Eles tentavam fazer com que fosse mais natural possível. Esse aqui, gente, é um escriba sentado, tá bom? Na quarta dinastia, perdão. O que é dinastia, gente? Eles também tinham isso, dinastia. É a pessoa que, no caso, uma série de reis e rainhas da mesma família que sucedem o governo. Isso é uma dinastia. Então, por exemplo, se eu sou... vou dar um exemplo aqui, se eu sou se eu sou faraó, vamos lá, se eu sou faraó, sou rei, né? Sou Deus. Então, os meus filhos, né? O meu filho, eu acredito que seja do mais velho, né? Quando eu morrer, ele vai ter que assumir no meu lugar. E assim por consequência, o filho dele também vai ter que assumir no lugar dele depois que ele morrer. Então, era uma sequência, isso é dinastia. Há uma série que vai sucedendo o governo. Hoje em dia nós não temos mais isso, principalmente aqui no Brasil. Hoje em dia é por voto, né? É democracia. Então naquela época não tinha nada disso de democracia, muito menos lá no Egito, tá bom? Então isso é bom que vocês também aprendam, tá? Mas o que eu quero que vocês gravem aí é o naturalismo, o idealismo, a lei da frontalidade, tá? E a hierarquização. São essas 4 coisinhas aí que eu quero que vocês gravem, tá? Porque tem tudo a ver com a arte, tá bom? Gente, o enxoval funerário, vamos lá. O enxoval funerário. As produções artísticas egípcias são encontradas principalmente nos túmulos como um enxoval funerário. Bustos, pinturas, amuletos, esculturas grandes e pequenas eram encomendados aos artífices. No entanto, no encontro com o deus Osíris, não restariam dúvidas sobre a aparência fiel da alma que desejava regressar à Terra e retomar a sua vida anterior e seus bens deixados, tá bom? Isso aqui eu já li e eu quero que vocês também estudem sobre o enxoval funerário no Egito Antigo, porque também é muito interessante, é muito legal, porque eles colocavam a arte impregnada, tá? Eles impregnavam a arte justamente no enxoval funerário, tá? Nos faraós, na dinastia, tá bom? Principalmente na dinastia. Agora eu quero ser bem rápida, vamos lá para a Mesopotâmia. Gente, Mesopotâmia e Egito Antigo foram as primeiras civilizações, principalmente a Mesopotâmia, né? Agora nós estamos saindo da pré-história e entrando na Idade Antiga, tá? Agora nós estamos tendo uma grande evolução, porque eles vêm, né, 2 rios ali, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles veem esses 2 rios e começam a perceber que ali eles podem habitar, ali eles podem criar uma sociedade, ali eles podem formar uma família. Então aquela pré-história, né, de antigamente era só a caça, eles queriam caçar para ter sua alimentação e era tudo mais que eles queriam, e eles pintavam nas cavernas um animal que eles conseguiam caçar. Então eles eram assim. Agora não.
Agora eles estão começando a criar uma sociedade, uma civilização, eles estão começando a se formar, a se agrupar, a formar grandes regiões, tá? E agora dentro da Mesopotâmia nós temos algumas regiões, que é a Suméria, tá? Os acádios, os babilônicos e os assírios, tá? Então dentro dessas regiões aí da Mesopotâmia, eles são bem diferentes um dos outros, embora seja na Mesopotâmia, tá? E as suas artes também eram bem diferentes. Vamos começar pelos sumérios, tá? Sumérios são muito importantes para a história, principalmente a história da arte, porque foi ali que começou a desenvolver a escrita, tá? Na Idade Antiga, na Mesopotâmia, os sumérios começaram a desenvolver a escrita cuneiforme. Eles começaram a desenvolver a escrita. Agora não são mais desenhos, né? A forma que eles se expressavam. Agora eles têm a escrita para deixar, né, ali nas pedras, na argila, e aquilo ali fica durante anos e anos, e por isso que nós hoje, né, podemos saber que existia, onde surgiu a escrita, por causa, né, por causa dessas identificações que até hoje estão lá, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, a escrita. Tá vendo como eles escreviam? Julie, por que eles escreviam na pedra? Ou na argila, né? Num local mais duro, mais denso? Por quê? Gente, se você for pegar uma folha de papel, essa folha de papel aqui não vai durar 100 anos. Não sei se você sabe disso. Agora, se você escrever na pedra, meu irmão, se você escrever na pedra, nunca mais vai sair. Talvez nunca mais saia. A não ser se alguém pegar e triturar a pedra, né? Acabar com a pedra. Mas se for isso, meu filho, nunca. Então, eles escreviam no local que era para ser escrito mesmo, e aqueles registros tinham que estar ali, estão lá, né? Ó, já se passaram milhares de anos e nós ainda temos esses registros, tá bom? Então, os sumérios, eles desenvolveram a escrita, tá? E também tem os zigurates, tá, gente? Olha isso aqui que legal. Zigurates. O que são os zigurates, gente? Os zigurates são templos aonde eles colocavam as suas religiões, as suas ideologias, adoravam, tá, aos seus deuses, e além disso, também era um local de administração política, aonde eles colocavam as suas administrações para governar aquela região. Então, a religião estava justamente junto com a política, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é na arquitetura. Olha que diferente essa arquitetura aqui dos zigurates, tá bom? Era bem diferente, certo? Vamos lá. Acádios. Gente, os acádios, eles têm uma característica diferente na Mesopotâmia. Por quê? A arte deles glorificavam os reis, tá? Tudo que eles faziam era em glorificação ao rei, porque o rei era soberano, o rei, ele era tudo, era como um deus também. Então, tudo que eles faziam em suas artes glorificavam o rei, tá? E eles eram um grupo nômade, eles se mudavam muito de lugar, por isso eles adquiriram muitas culturas, tá? Os acádios. Gente, essa aqui é para a gente lembrar bem dos acádios. Nós vamos pensar na cabeça do rei Sargão, tá bom, gente? Olha só que interessante essa arte, tá? Eles tinham um certo tipo de abertura aqui no olho, né? Com certeza foi em alguma guerra, né? Então, é uma cabeça de bronze que eles fizeram em homenagem ao rei Sargão. Tá bom, gente? Agora vamos lá para os babilônios. Os babilônios também são extremamente importantes. Por quê? Porque eles criaram o Código de Hammurabi, tá? Eles criaram a primeira lei, vamos dizer assim, a lei olho por olho e dente por dente, tá? E o que na parte da arte, o que era mais importante na Babilônia?
a arquitetura. Gente, a arquitetura era uma coisa linda demais. Olha essa arquitetura aqui. Que legal, tá? Essa arquitetura aqui se chama a Porta de Sam, tá? 575 anos antes de Cristo. Então, eles eram, assim, extremamente inteligentes. Eles criavam arquiteturas lindas em suas artes, ok? Os assírios, agora vamos lá para os assírios que o vídeo já ficou longo. Os assírios já têm uma característica diferente. Eles eram guerreiros, um povo que guerreava, um povo que lutava, um povo que ganhava guerras. Os assírios eram assim. E o que eles representavam nas suas artes? Justamente as suas vitórias militares, tá? As suas vitórias militares era o que eles mais expressavam nas suas artes, tá bom, gente? Então, ó, como eles faziam essa arte? O que mais a característica maior dos assírios é a pintura de baixo relevo, tá, gente? Era essa pintura aqui, tá vendo? Se você colocar o dedo assim, né, você vai ter a sensação de que você tá com relevo. Tem um relevozinho aí. Então era essa pintura. E que pintura é essa aqui, gente? Olha só que interessante. Ó, tá escrito aqui a descrição. Relevo assírio, tá? É um rei matando um leão. Olha só que legal. Isso é porque eles eram um povo guerreiro, eles acreditavam que eles eram fortes, capazes de matar um leão, tá bom? Então, legal isso, né? Prestem bem atenção nisso. Gente, fico por aqui, tá? Daqui a pouco, semana que vem, nós vamos ter uma próxima aula com o módulo 4. Tchau, tchau.